Irmãs, chegamos no sábado, 12ª semana do Tempo Comum, e o tema do Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 17, vai trazer para nós o segundo milagre de todo o ciclo em favor de um pagão do ciclo que Jesus teve contato com pagãos e com aqueles que não estavam seguindo o grupo de Jesus, e a presença de uma fé límpida, uma fé profunda em Jesus. Ouçamos a palavra de Deus, este Evangelho que hoje quer nos trazer como lição vivermos a nossa fé sem duvidar do poder de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens, e digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, fazer isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. E então, Jesus, na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. E ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, amados de Deus, essa leitura deste Evangelho de Mateus traz para nós alguns elementos que talvez nos ajude encerrando esta semana, iniciando uma nova semana, com amanhã, domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois mártires que deram a sua vida por Jesus Cristo, organizando e testemunhando na igreja o ressuscitado. O primeiro elemento é que Jesus foi para a cidade de Cafarnaum, e lá um oficial romano que não tinha nenhum vínculo com o grupo de Jesus, com o grupo do Nazareno, ele aproximou-se de Jesus. Olha que bonito, alguém que não acreditava, alguém que admirava possivelmente Jesus, porque ouviu falar dele, aproximou-se. Essa é uma ação importante, nós nos aproximarmos de Jesus.
E muitas vezes nós nos distanciamos de Jesus, mesmo conhecendo Jesus, mesmo dizendo que amamos Jesus, nós não nos aproximamos. Com humildade, ele suplicou. No versículo 6 vai dizer: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Olha, o empregado deste oficial romano não era parente dele, era alguém que ele poderia ter descartado, poderia ter despedido ele, poderia ter mandado embora, mas este oficial romano tinha misericórdia, ele tinha amor, ele tinha um coração que queria que o empregado fosse curado. Então Jesus diz: vou curá-lo. O oficial então disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma palavra e o meu funcionário, o meu empregado será curado. Esse é o segundo elemento. A proximidade de Jesus nos leva à certeza de que Deus e que Jesus cura, e que esse Deus maravilhoso que se manifesta na Trindade Santa nos leva então a ter certeza que não há necessidade de Jesus ir até a casa, porque este funcionário não se considerava digno de receber a presença de Jesus. Muitos de nós achamos que a igreja nos abandona, que o padre, quando envia um ministro ou um diácono ou alguém em nome dele, não está dando importância. A importância aqui não deve ser na presença do padre, mas deve ser na presença de Jesus Cristo. Aquele que vai representa a igreja, aquele que vai representa o Cristo. E o Cristo não precisa... Efetivamente, nós não precisamos ver Jesus, nós precisamos senti-lo, nós precisamos saber que a nossa fé deve ser maior do que a nossa convicção de que Jesus está conosco. E o terceiro elemento importante é que Jesus se surpreende, diz: jamais vi tamanha fé, nem entre os apóstolos, nem entre os discípulos. Então Jesus diz a ele: o seu funcionário já está curado. E nesse mesmo instante, nessa mesma caminhada, ele vai até a casa de Pedro e vê a sogra de Pedro doente e coloca a mão sobre ela e ela é curada e começa a servir os apóstolos e também Jesus. E muitos vieram até Jesus para serem curados. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse sábado, que você possa fazer essa experiência de fé. Não duvide da presença do Senhor. Jesus diz ao funcionário: faça como credes. Então, se você não recebe algumas graças, é porque você não crê, você duvida. E lembremos de novo de que o Senhor nos dá o que nós necessitamos e não o que desejamos por caprichos ou pelo ego. Faça a sua parte, busque a Jesus, aproxime-se de Jesus, faça uma experiência bonita de Jesus. E essa experiência íntima de Jesus vai te levar a experimentar, de fato, os milagres que Deus nos dá e as graças que tanto necessitamos chegará até nós. Oremos, irmãos e irmãs. Oremos. Que Deus de infinita bondade nos dê a possibilidade de aproximarmos de Jesus, de sermos curados das nossas mazelas e de sermos curados servidores, servidores para curar. Que Nossa Senhora interceda junto a Deus por nós, para que nós possamos ser filhos prediletos do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de cada um de vós.